Boa tarde. Vamos aqui apresentar agora um dos modelos que eu particularmente tenho um carinho muito grande, que indiretamente eu ajudei a entrar no mercado. Tá? Isso remonta aí a 10 anos. A Ortobras estava entrando na época no mercado de cadeiras motorizadas e o engenheiro, um dos familiares lá, propriedade da empresa, questionou o que a gente precisa para ter uma cadeira competitiva. E eu falei, olha, pega a melhor cadeira manual que vocês têm, que ofereça tudo em conforto, coloque o motor. Compraram a ideia e a cadeira saiu. Tá? Com o tempo recebeu algumas modificações, foi se atualizando, isso é muito legal. E hoje está aí. Um dos modelos líderes de mercado, eu não falo eu vendendo em minha loja, mas isso por tantas revendas pelo Brasil que conferem no produto, os usuários que gostam, o crédito que a Ortobras tem no mercado, por ser uma empresa nacional, questão de rede de assistência e tudo mais. Tá? E a cadeira está aqui. É a Ortobras hoje, o nome dela está como E4. Essa versão aqui seria a versão anterior, seria uma versão, vamos dizer assim, mais standard. Hoje já tem a versão E4 com encosto rebatível, algumas outras melhoras, tá? Mas o cérebro aí, motor, chassis, praticamente se mantém o mesmo, tá? E a gente aqui vai conversar nesse vídeo e vocês talvez entendam o porquê dela ter caído tanto no gosto do mercado. Tá? Num primeiro momento, o próprio nome Ortobras, indústria nacional, isso representa muito em nosso mercado. Pega hoje aí, estou gravando esse vídeo em maio de 2020, no meio aí de uma crise sanitária mundial gravíssima, tá? Dólar aí em torno de R$ 5,40, e isso sem dúvidas vai trazer um impacto social, financeiro muito grande para a nossa população e nos custeios e produtos importados. Tá? A Ortobras, apesar de parte da eletrônica e da mecânica ser importada, você tem uma produção de toda a estrutura própria, nacional. Tá? Isso a gente já conversou em outros vídeos, quem quiser até acompanhar, custos e manutenção em cadeira de rodas motorizada. A Ortobras tem uma das propostas aí mais baratas. Tá? Além da questão do nome, qual que é a vantagem que a Ortobras tem em relação ao mercado? Né? Isso eu já falando para o usuário. Medidas. Invariável, em combinações e medidas, a Ortobras é imbatível. Tá? Essa cadeira aqui, por exemplo, nós temos ela com 38 de largura de assento. Tá? Nós temos, além do 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50, vezes a profundidade. Essa daqui é uma de 40 centímetros, tá? Mas tem também a opção de 35, 40, 45 e 50 centímetros. E a altura das costas, que aqui ela tá com uma padrão para a gente fazer o vídeo, de 40 centímetros, tá? Mas existe a opção menos com 35 e maior com 45, 50, acho que é até 55 centímetros. Isso é um espetáculo, principalmente para terapeutas ocupacionais, onde elas conseguem um modelo o mais aproximado ou mais correto possível dentro das necessidades de posicionamento de cada usuário. Tá? Nenhuma cadeira no Brasil oferece uma combinação tão grande de medidas. Tá? Nós temos casos desde algumas empresas que trabalham com gabaritos padrões, onde todos os usuários se acomodam em uma cadeira. Temos alguns casos meio questionáveis de larguras ajustáveis de assento. Isso não existe. Nós temos um chassis com uma medida padronizada. Tá? Em alguns casos, o que existe são regulagens e larguras de apoio de braço. O que isso significa? A gente vai conseguir, numa base única de assento, o que se propaga
é que o apoio lateral de braço ele tem variável. Mesmo considerando que o assento ele é o mesmo, é como se você tivesse a bacia protegida no assento. Porém, você vai ter um vão aqui onde a sua perna vai sobrar. É bem isso, tá? Continuando, outras opções muito legais que a Ortobras tem. Pelo fato dela produzir a própria cadeira, ela consegue personalizar cores. Aqui eu tenho um preto padrão, mas se a pessoa quiser encomendar, você consegue rosa, amarelo, preto e assim por diante. Dá para se incluir elevador de pernas, cintos, posicionadores de cabeça, numa grande configuração de cadeira, sem que o custo dela dispare. Como em alguns outros casos, você tem cadeiras onde você consegue configurá-la inteira. Só que os custos das personalizações normalmente são muito maiores que o preço da cadeira padrão. Tá? Então, vamos aqui o quadro. Apoio de pés giratórios e removíveis. Tá? Esse é um sistema padrão do Ortobras, que a ideia é você ter uma melhor aproximação de móveis, locais de transferências, conforto e tudo mais. Com regulagem de altura, o sistema de regulagem, inclusive, ele é muito prático. Você tem aqui por ferramenta, você libera o pedal, automaticamente nós temos um trilho corrediço. Ok? Temos aqui já, obviamente, a faixa de segurança de calcanhar, já está aqui com ajuste de tensão. Muito prático, ou em casos que o paciente não queira o uso, ele é de fácil remoção. Tá? O assento, já tinha falado para vocês em questão de medidas. Considero apenas que ela vem com a almofada, já em capa impermeável, de alta densidade, facilmente removível a capa para higienização. Uma pegada aí, uma coisa muito legal que o Ortobras tem, nesse modelo particularmente, é o sistema de apoio de braços. Tá? Ele é com regulador de altura. Só que ele é com regulador de altura e trava, então você não tem roscas, nada. Você tem a regulagem de altura dele e terminou assim o ajuste. Quer fazer uma transferência, algo do gênero, ele é facilmente removível. Tá? Sisteminha bem bacana para quem faz transferência por tábua, quem faz algum tipo de transferência por bolsa de guincho. Você tem toda a lateral livre. O joystick, quem quiser mais informações pontuais dele, vai naquele vídeo que eu já fiz, custos de manutenções de cadeira, eu explico bem mais a questão desse joystick, mas ele é muito prático. Tá? Marcador de carga, marcador de velocidade, aviso sonoro, e ele é muito preciso nos movimentos, com frenagem eletrônica eletromagnética. Você soltou o mundo do gatilho, a cadeira automaticamente vai ter a frenagem. Falando em questões de, vamos dizer assim, o que ela tem de melhor, motorização de 320 watts. Isso para o nosso mercado é uma das mais potentes, para que vocês entendam. É uma cadeira que tem um torque muito forte, é uma cadeira de respostas muito rápidas, porém, como ela está num chassis em alumínio, ela se torna muito leve. Então ela tem um desempenho muito grande pela sua potência, baixo peso e agora com alta autonomia. As novas cadeiras da Ortobras, elas já estão vindo com baterias de 34 amperes. Tá? Então, se era a única coisa que a Ortobras tinha de desvantagem no mercado, ela agora resolveu. Nesse conjunto todo, nós vamos ter uma autonomia aproximada de 30 km, com baixo custo, e com uma outra vantagem, que é o que todo mundo vai gostar nessa cadeira, né? Quem gosta de cadeira de rodas motorizadas, a gente sempre enumera um preço competitivo, aí cada empresa tem a sua política comercial,
O paciente ele quer uma cadeira durável, a Ortobras tem. Nós temos aqui 3 anos de garantia na estrutura, 1 ano em mecânica eletrônica. Tá? E nós vamos ter também um outro mérito muito legal nessa cadeira. A pessoa ela quer saber se cabe no carro. E a Ortobras tem um sistema muito prático. Bateria removível. Lembrando que eu só soltei o chicote matriz, não tem necessidade de ferramental, nada disso. Vamos tirar aqui a bateria. Basta a gente fechar aqui a trava do sistema de baterias. Tirar um passo para ela não ficar enrugando. E naturalmente aqui ó, a gente vai fechar o quadro. A cadeira está pronta. Muito fácil, muito compacta. Aquela pergunta que sempre nos fazem, peso. Mesmo a cadeira sendo em alumínio, o vilão do peso dela está nas motorizações e nas baterias. Então aqui a gente vai ter um conjunto de 30 quilos. Tá? A caixote de baterias, nesse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, já é com 34 amperes. Então nós vamos ter 25 quilos de caixa. Vai dar 55 quilos totais. A gente sempre sugere que o transporte seja feito sempre por 2 pessoas. Você não força a coluna, não lesiona. Ou vamos dizer, ajudante aí, bom de braço. Nós vamos conseguir. Aqui, por exemplo, eu já estou acostumado no dia a dia, é uma cadeira, em tese, facilmente transportável. Mas ainda assim, fica a sugestão, preserva a coluna do ajudante. Mas, lógico, a gente está falando aqui de um veículo de 55 quilos. Não tem no mercado coisas muito menores. Tá? E, volto a frisar, se a gente for comparar com cadeiras, vamos supor, de chassis rígidos, são 100 quilos brutos, você não consegue fracionar. Então, comparando uma cadeira monobloco, por exemplo, eu tenho metade do peso de uma. Sem contar que as dimensões dela ficam muito menores para transporte. Então, acho que é uma sacada bem bacana, bem inteligente. Dá para vocês terem uma boa autonomia no uso e também no momento de caber no carro, né? E por último, os detalhes que a gente gostaria de destacar são a questão dos pneus. Na versão E4, a Ortobras usa pneus dianteiros em borracha rígida, tá? É o antifuro que a gente fala. Não é aquele borrachão grosso, duro, que sacode e fica vibrando em pisos regulares. Ele tem uma certa absorção. E aquilo, você acabou com o problema de calibrar pneu murcho, dificultar o manuseio. Da mesma forma, assim como as rodas traseiras. Já vem com a roda de liga leve, pneus antifuro, com aderência, então ele não escorrega mesmo em pisos lisos. Pneu muito durável, é um dos que tem a maior vida útil e custo de reposição bem inferior aí, nesse segmento em pneus de cadeira motorizada. Para quem nunca se habituou ao uso de cadeiras motorizadas, os motores eles já são em caixa redutora, não fazem uso de correias. Isso dá uma vida útil muito grande para o motor, uma manutenção relativamente baixa. Tá? Já tinha comentado com vocês, são motores de 320 watts, considere muito isso no momento da sua compra. As baterias já são em VRLA, que é para aquele sistema de tráfego aéreo. Então, assim, é a cadeira que você consegue despachar com muita tranquilidade, sem maiores necessidades de volume, tá bem? E, claro, é uma cadeira indicada para uso doméstico, externo, calçamento, asfalto, terra batida, cascalho, gramados. As únicas restrições que a gente sugere, óbvio, são superfícies fofas, areia de praia, você tem que tomar maiores cuidados com lama, né? O ângulo de inclinação indicado é em torno de 10 graus, mas eu
o vídeo não ficar muito longo, eu explico isso num outro, que nós temos uma relação de quanto menor o peso do usuário, maior a angulação, mas você pode ter certeza que é uma cadeira que ela vai te permitir uma subida aí, o equivalente a uma garagem subterrânea de um prédio, de um shopping, tá? Tá dentro de todas as normas, produto registrado na Anvisa, registrado no Inmetro, todos os testes de certificações, e tenha certeza que seja um idoso, seja uma criança com qualquer sequela aí de crescimento, adulto, lesões ortopédicas, neurodegenerativas, neurológicas, pode fazer uso muito regular, muito confiável, ajuste de comando para destros e canhotos, tá? É uma cadeira que sem dúvida é uma das mais competitivas aí para vocês levarem em consideração no momento da sua compra, tá bom? Como é um tema muito extenso, talvez eu não consiga aqui passar todos os méritos, seja dessa cadeira ou outros, tá? Então o que eu vou fazer são apresentações específicas de uso na rua. Eu já fiz, inclusive, acho que um dos primeiros vídeos que entrou no Brasil desse segmento fui eu, quando eu gravei o Ortobras Z4, que a gente fez na rua, eu subindo rampa, guardando no carro. Então assistam outros vídeos derivados desse modelo, que sem dúvida vocês vão ter aí uma ideia melhor até que ponto essa cadeira é mais indicada para o seu uso no dia a dia, tá ok? E ainda assim, alguma dúvida pontual, nos contate na loja, venha aqui nos visitar e no que tiver ao nosso alcance, nós vamos esclarecer aí vocês, tá bom? Ficamos então por aqui. E para aqueles que já estiverem aí usando a cadeira, muitos bons passeios, tá bom? Um forte abraço.